Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Destaque Digital. Eu sou o Gustavo, estou aqui como hoje host do Destaque. E estou aqui com a doutora Letícia Lopes, cirurgiã dentista. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, e você, Gustavo? Tudo jóia. A gente estava conversando aqui antes de começar, né? Batendo bastante papo. E assim, as conversas que a gente estava tendo aqui antes era aquilo que eu estava te falando de que eu não faço roteiro, que eu vou deixando a conversa fluir justamente pro podcast ficar mais autêntico, Com certeza. né? Doutora, conta um pouquinho da sua história pra gente, só pra gente começar, assim, qual você sempre teve a ideia de ir para a parte de ser uma cirurgiã dentista? Fala um pouquinho pra gente. Não, meu sonho nunca foi ser dentista, pra ser sincera, nunca foi. Na verdade, não é que não foi um sonho, porque eu não tive oportunidades, né? Eu vim de uma família mais humilde, cheia de crenças limitantes. Então, não, definitivamente não era algo que, né, eu gostaria de fazer. Comecei a trabalhar desde muito cedo, com 13 anos mais ou menos, comecei a trabalhar como vendedora de loja. E aí eu fui evoluindo, depois eu fui trabalhar como recepcionista, e aí eu comecei a trabalhar em consultório odontológico de secretária. Só que lá dentro do consultório, eu precisava auxiliar os dentistas de cirurgia. E para mim era um pavor, porque na minha cabeça, não gosto de sangue, morro de medo, não, isso não é para mim não. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer a profissão, de conhecer de fato o que é ser dentista. E aí ficou com aquela, sabe, aquela vontade. E passou, saí do consultório, continuei trabalhando, fui trabalhar numa clínica de medicina ocupacional, fiz vestibular para pedagogia, fiz inscrição, matriculei, tudo bonitinho, nunca fui assistir nenhuma aula. E aí, em 2018, teve uma oportunidade aqui perto de Arcos, né, em Bom Despacho, não tão perto assim, mas mais perto que Itaúna, que era uma instituição que era antes, que era mais próximo. E aí teve a oportunidade em Bom Despacho, abriu turma de odontologia lá. E aí eu fiquei com aquilo assim, meu Deus, é agora. Se não for Lá em agora, Bom Despacho foi na UNA? foi na UNA. Na UNA. É porque antes era em Itaúna. Ah, E lá era mais longe, aí eu tinha que mudar. Aí, sim, já era muito mais difícil. E aí, quando abriu em Bom Despacho, foi aquela coisa assim, nossa, é agora, é o momento. E aí eu fiz o vestibular, passei e comecei a estudar. Só que, assim, quando eu entrei, eu não tinha uma visão do que era o curso de odontologia. Eu entrei querendo, né, ser dentista e tudo mais. Só que as coisas foram apertando no decorrer do caminho. Além de ser uma faculdade particular, todos os custos de materiais, enfim, tudo que a gente usava na faculdade era por conta do aluno. Então, isso era muito caro. E aí, como eu era de uma família mais humilde, nossa, não sei quantas vezes eu pensei em desistir. Mas deu tudo certo, né? A gente vai matando um leão por dia e vai dar tudo certo. E aí eu formei, e quando eu formei, eu tive um bom aproveitamento do meu curso, eu já entrei com aquela mentalidade muito madura do que eu realmente queria, né? Não era o meu sonho ser dentista, mas em um determinado momento, quando eu tomei a decisão de fazer a faculdade, foi uma decisão madura. Então, quando eu formei, eu falo que eu formei com uma clareza muito grande do que eu queria, porque eu tive um bom aproveitamento do meu curso, eu me dediquei muito. Eu falo que não sei se para todo mundo é assim, mas como foi tão difícil para mim, eu acho que eu quis aproveitar ali ao máximo. sim. E aí, quando eu formei, eu já tinha uma clareza do que eu queria seguir. E a odontologia hoje, talvez, né, nem sempre foi assim, né? Eu acho que há muitos anos é assim, ela sempre foi para um lado muito curativo, que preza muito ali tratamentos, agora a estética também, e eu não queria seguir esse caminho. Eu queria mudar, como é que eu posso usar a palavra? Desconstruir algumas crenças que as pessoas tinham de dentista e fazer essas pessoas seguirem um caminho da prevenção, seguirem um caminho de um estilo de vida ali mais saudável. Então, quando eu formei, eu decidi, não, eu quero uma odontologia diferente. Eu quero me destacar, mas de uma forma diferente. Eu não quero ser mais uma dentista que faz as mesmas coisas. Então, eu vou seguir o caminho que eu acredito, que é o caminho da construção de saúde. E como eu sempre quis trabalhar com mulher, lá na clínica mesmo da faculdade, a maioria das pacientes que eu atendi foram mulheres, então eu tive assim, uma conexão muito forte com elas, de conversar assuntos de mulheres mesmo, então assim, eu quero seguir esse caminho. Então eu decidi segmentar o meu público, né? Embora dentista da mulher não seja uma especialidade, eu quis segmentar esse público, atender especificamente mulheres. Poder oferecer ali uma experiência diferente, ajudar elas a construírem saúde, não só, eu não digo só em saúde bucal, mas eu penso que saúde a gente tem que pensar como um todo. Uma condição na boca, ela pode influenciar em outras
condições do corpo, e tudo se conecta, né? A gente, para ter saúde, a gente precisa estar bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente também. Então, eu gosto muito dessa linha que eu segui, dessa linha da prevenção, dessa linha de ensinar os pacientes a construírem saúde, a buscar um estilo de vida mais saudável. Você faz um trabalho muito bom no seu Instagram, né? Você grava vários Sim. conteúdos ali é um cunho mais educacional, né? Por assim Sim, dizer. foi como eu disse. Como eu vim de uma faculdade. Na faculdade, na verdade, a gente não tem muita previsão de como é que vai ser, né? Os anos pós-formatura. A gente não tem muita essa noção. Até porque na faculdade a gente aprende, né, a tratar, a diagnosticar e tratar os pacientes. Sim. Então, até na faculdade a gente não tinha muito esse cuidado com o paciente de pegar, de ensinar, de educar, de mostrar, de desconstruir mesmo aquela mentalidade que dentista você tem que ir quando você sentir dor de dente ou quando a situação já está mais difícil. Então, na faculdade mesmo já era assim, né? A gente foi educado para diagnosticar e tratar os pacientes lá. Embora a prevenção seja a parte mais importante, né, de qualquer área da saúde, na faculdade a gente aprende, né, o mecânico ali, o fazer. Sim. E quando eu tomei essa decisão de seguir esse caminho preventivo, foi justamente por isso. Porque a gente, né, a odontologia em si, ela tem muito isso, de tratar, de curar, de ser mais curativo. Então, assim, já que eu quero seguir um outro caminho, já que eu quero falar sobre prevenção, eu tenho que desconstruir muitas coisas. Então, eu tenho que ensinar. Porque não adianta eu querer que você faça algo se eu não te explicar o porquê que você tem que fazer. Não adianta eu chegar para você e falar assim, Gustavo, você tem que passar fio dental 3 vezes ao dia, escovar os dentes 3 vezes ao dia. Dessa forma. Mas por quê? Para quê? Em prol de quê? Então, por isso que eu entro em assuntos importantes, assuntos que falam, né, da nossa saúde como um todo. Eu falo sobre condições que podem estar na boca, que pode estar influenciando, por exemplo, a sua diabetes, nas alterações hormonais femininas. Então, eu preciso construir essa ideia na cabeça das pessoas para elas realmente entenderem a importância que é a prevenção. Né? Não adianta a gente chegar aqui com uma receitinha pronta. Você vai comprar essa pasta dental, essa escova de dente e usar o fio dental 3 vezes ao dia. Não, não é assim. Não é igual para todo mundo. Não existe uma receita de bolo. Às vezes você tem uma necessidade que é totalmente diferente da minha. Às vezes seu tempo é totalmente diferente do meu. Eu falo que quando eu comecei, eu atendia todo mundo. Hoje em dia eu tento segmentar cada vez mais para o público feminino, mas ainda assim atendo homens. Eu atendi, logo no meu início, um senhor que era caminhoneiro. Como? Então ele trabalhava, né, horas na estrada, então ele não tinha uma rotina de sono, ele não tinha uma rotina de uma boa alimentação, enfim, ele era totalmente diferente em relação aos meus outros pacientes. Como é que eu vou cobrar que ele tenha uma disciplina que às vezes uma outra paciente minha vai conseguir ter? Então eu preciso entender a história do paciente e tentar ajudar ele da melhor forma que é possível para ele, diante das circunstâncias que ele vive ali, da rotina dele. Então, para isso, eu preciso construir novas ideias, né? Mudar ali um pouco da mentalidade dos pacientes. Não é uma receita de bolo. É muito. Você comentou desse paciente seu. Eu acho que eu já comentei em algum outro episódio aqui, não sei, esse exemplo. É muito de. Às vezes, até como que a gente é criado, né? Sim. Quando eu ia no dentista, quando eu era criança, assim, eu lembro que eu achava o máximo o dentista me ensinar a escovação. Sim. Sabe? Eu lembro que eu chegava em casa assim, mãe, vem cá pra você ver eu escovando dente, como é que eu escovo direitinho. E eu acho assim que eu não lembro, eu não sei te falar assim, se minha mãe tinha algum convênio, mas eu ia com certa regularidade, assim, certinho, sabe, no tempo que o dentista pedia e tudo. E aí acaba que eu estava sempre tendo um contato com o dentista, me ensinando os cuidados e tudo mais, e acaba que até hoje eu levo algum desses cuidados, mesmo que sem perceber. Sim, com sabe? certeza. Algumas coisas não. Eu lembro que eu não sei se isso ainda hoje é uma recomendação, se mudou, mas eu lembro que tinha muita coisa assim, o tempo que você tem que ficar escovando os dentes, o dentista falava, eu lembro direitinho assim da criança. Hoje não, hoje vai depender do meu tempo, de como eu estou, mas o tempo é muito importante para uma boa higiene bucal, por quê? A maioria das pessoas, eu vou falar com um parâmetro lá do consultório. Sim. Chega lá e eu sempre pergunto como é que é essa escovação, como é que você escova, como é essa escova. Às vezes eu peço para o paciente até para mandar foto, se ele não esquecer de levar, se você não quiser trazer, tira uma foto para me ver qual é a marca da escova que você usa, para me ver se ela está adequada para a sua cavidade bucal. E o tempo é o seguinte, quanto mais pressa e força você coloca na escovação, menos eficaz é essa sua higiene. Por quê? Porque você está passando ali de uma forma muito superficial. Sim. Então eu recomendo para os pacientes que pelo menos a última escovação do dia, antes de você for dormir,
para ter um pouquinho mais de paciência. 30 segundos em cada arcada. Divide a boca em 4. 30 segundos do lado direito, esquerdo, depois na parte inferior. Por quê? Essa higiene, ela precisa ser feita de uma forma uniforme. Embora em casa a gente não consiga limpar todos os cantinhos do dente, por isso que é preciso fazer a limpeza odontológica de tempo em tempo, quanto mais calma, menos força e mais tranquilidade você tiver ali na hora da escovação, melhor vai ser essa sua higiene. Então eu digo, eu sei que é corrido para todo mundo, eu também, eu tenho o hábito de escovar rápido e depressa. Eu sou acelerada. Eu sou muito acelerada. Então, eu sei, né? Eu vivo isso, eu sei que é uma dificuldade. Mas, pelo menos, a última da noite, eu falo para os pacientes, antes de você dormir, dá uma desacelerada, vai lá pro banheiro, coloca uma música, sei lá, faz alguma coisa para você ficar mais tranquilo, mas tenha paciência, pelo menos na última escovação do dia. Separar um momento mesmo. Separar um momento. E eu até falo muito isso com as minhas pacientes, que é o autocuidado. O autocuidado, ele não está relacionado só à estética, mas também na forma que você está cuidando da sua saúde, do seu interior. Então, quando você tira um tempo, que é ter uma paciência ali para escovar os seus dentes com mais tranquilidade, que seja uma vez ao dia, você está tirando um tempo para cuidar de você, para priorizar a sua saúde. Para você já entendeu que aquilo ali é um momento importante. E você comentou também antes que a escova de dente também tem escova para o tipo de... Claro, tem escova adequada. Por exemplo, tem paciente que usa aparelho ortodôntico. Então, às vezes, ele vai precisar, para melhorar ali a eficácia da escovação, de uma escova diferente, uma escova que ela tem uma anatomia diferente, que vai adaptar ali nos brackets. O que eu vejo que, pelo menos assim, que quase nenhum profissional da área recomenda são escovas muito duras, né? Não, duras não. E também ninguém recomenda escova elétrica. Eu nunca vi ninguém recomendar escova elétrica. Então, vou falar das duas. Por que a escova dura ela não é uma boa opção? Primeiro, a escova dura, ela dá aquela sensação de que deixa os dentes mais limpos, sendo que, na verdade, ela está causando ali uma esfoliação. Porque como ela é dura, ela acaba esfoliando ali seu dente e até dilacerando a gengiva ali, que ela está forçando os dentes. Então, eu não recomendo. Ela não foi feita para escovar os dentes. Eu brinco com os pacientes. A escova dura foi feita para limpar o solado do tênis, para pentear a sobrancelha, para limpar a prótese, menos dentes. Se ela existe por alguma coisa, mas não é para limpar dente, não. Pode achar uma outra funcionalidade para ela que não é para dente. E a escova macia, ela se torna mais sutil ali na escovação. É o que eu te disse. O tempo é importante para ter uma eficácia. Mas ela não vai machucar a escova macia. Então, você vai conseguir fazer uma boa higiene sem agredir os tecidos ali da sua boca. E a escova elétrica, eu indico para alguns casos específicos. Por exemplo, tem paciente que tem alguma deficiência motora. Então, esse paciente não tem a mesma destreza que eu e você tem. Então, uma escova elétrica para ele pode ser uma ferramenta importante. Assim como tem paciente que tem alguma condição, como autismo, por exemplo, ou alguma outra deficiência. Então, para esses pacientes também é interessante. Porque eles não, por mais que ele às vezes vai ter o responsável acompanhando, isso faz parte da natureza deles. Precisam conhecer esses objetos, se familiarizar com eles. Então, em alguns casos, essa escova elétrica ela é bem recomendada. E também existem casos de que, uma pessoa saudável, que está ali, tudo normal, mas que, assim, você pode ensinar, mostrar para ela, enfim, você pode fazer de tudo para ela melhorar a sua higiene bucal. Às vezes ela não quer. Então, para esse tipo de pessoa que tem essa resistência, tipo assim, não tem paciência de escovar, escova de qualquer jeito, para esse tipo de pessoa que tem essa resistência, eu tento algumas vezes indicar escovas macias, de algumas marcas, enfim, faço o possível. Se eu ver que essa pessoa não colabora, eu quero ajudar ela a ter saúde. Então, nessa situação, eu também recomendo a escova elétrica. Mas são situações que eu digo que tem que ser recomendada pelo dentista. Não é para todo mundo. Então, mas por que ela não é para todo mundo, no caso? Não é que ela não seja para todo mundo. Você pode usar uma escova elétrica. Não é questão de ser pior. Mas você não precisa. Você tem seus movimentos ali funcionando. Entendi. Você consegue fazer uma melhor movimentação ali. Não é como se ela fosse melhor. Não é nem melhor nem pior. Eu né? digo que a escova boa é aquela, que a gente está escovando os dentes. Então, você pode ter uma boa escovação com a escova elétrica. Você vai colocá-la ali nos determinados quadrantes, fazer uma boa higiene. Só que você não precisa. Existem situações que o paciente não precisa daquilo. Ele pode se esforçar e pode desenvolver esse hábito, dele mesmo escovar os dentes. Eu falo que as pessoas estão ficando cada vez mais preguiçosas. Estão querendo sempre o mais fácil. Mas não é assim. A gente precisa, entender que são coisas igual tomar banho. Você tem que ir lá se esforçar para esfregar e tudo mais. É a mesma coisa. Então, não é para todos. Eu já vi eu já vi no Instagram, alguma coisa assim, nesses vídeos de
de coisas para comprar na Shopee e Uhum. tudo, que parece um molde, assim, É, que você coloca na boca. que não serve pra nada. Serve pra jogar dinheiro fora. Por quê? Pra começar, aquilo ali é silicone. E as hastes deles são totalmente espalhadas. E já aconteceu de mães chegar no consultório e perguntar: né, posso usar no meu filho? Não, não pode. Isso é massageador. Se ele estiver É sentindo verdade. dor, né, ao nascimento ali do dente, você compra, né, faz a massagem, se possível, coloca até no freezer antes de usar para ficar mais geladinho. Mas isso é massageador, isso não é escova de dente. Escova de dente, ela tem que ter cabeça pequena, ela tem que ter cerdas uniformes, que é quando as cerdas estão todas lisinhas ali, e você conseguir movimentar ela em todos os dentes. Então, não é só um movimento linear que vai limpar a superfície dos dentes. Então, existe ali os movimentos circulares, eu digo que é o movimento de vassourinha, que a gente vai de cima para baixo. Então, a gente precisa ter esses movimentos para completar essa higiene. Então, é para jogar dinheiro fora. A maioria das coisas que a gente vê na internet Tem muito é promessas produto, assim, milagrosas que não que... funcionam. Assim como existe as pastas de dente que promete clarear o dente. Né, que eu falo assim, pelo amor de Deus, gente, estão todo mundo inteligente, não existe promessa milagrosa assim, não vai. Se fosse tão fácil clarear os dentes assim, pra que o dentista ia fazer clareamento? Existia o clareamento. A sensação que essas pastas de dente causam é uma esfoliação. E eu, como o meu público é feminino, eu sempre falo, você esfolia o seu rosto todos os dias? Não, por quê? Porque você sabe que vai ficar sensível. É a mesma coisa, pra que você vai esfoliar, expor seu dente, esse desgaste desnecessário todos os dias? Não tem necessidade. Né? Então, essas pastas, elas são comerciais, elas querem vender. Elas querem atingir um público preguiçoso, que quer resultado rápido e barato. Então, não é, elas não são boas. Elas estão ali porque é marketing, é uma estratégia, né, que envolve ali para o paciente, para as pessoas comprarem, para pegar um caminho mais fácil. E tem algumas que podem ser até prejudiciais, né, igual você certeza. falou. Porque vai estar esfoliando o dente, Vai não estar clareando, machucando. né? Eu digo que pasta de dente, ela tem que ser o mais simples possível, mas ela precisa ter flúor, no mínimo 1000 ppm de flúor, porque é o flúor que vai remineralizar o dente ali e prevenir esse dente de, né, ter cárie. Claro que, né, isso envolve uma boa higiene bucal e tudo mais, mas o flúor tem um papel muito importante. Só que ela precisa ser simples, ela não precisa de ter muitas, né, frescurinhas. O papel dela é higienizar, né? A escova, ela vai fazer o papel né, de como se a gente fosse esfregar ali o dente. E a pasta de dente é como se fosse um complemento, né? O detergente que a gente joga no chão. Então, ela não precisa de muitas coisas. Ela só precisa cumprir o papel dela. Então, não tem essa de promessa milagrosa. Isso não existe. Quem dera. Lá em casa eu tenho poucas oportunidades de escolher pasta de dente. Sabe? Porque eu digo assim, minha mulher, a gente vai no mercado comprar? Vai não, porque, vou te falar a verdade, tem meses que a gente não compra. Porque a gente vai e normalmente a gente compra aquelas caixas fechadas, por exemplo, a Colgate, essa que vem com 24 já de uma vez. Uhum. Nossa, e aí fica... Ah, não, mas a E Colgate... fica lá, Ah, mas é a Colgate simples, né? A Colgate, a Colgate 12 ou aquela normal, a vermelhinha com azul. Tá ótimo. Tá de parabéns. Porque aí a gente compra fechado, sai mais barato, na verdade. Sim. E aí é aquela coisa assim, a gente fica sem preocupar de ficar sem. Ah, ótimo. De acabar e ter que ir no interessante isso. mercado. Eu não sabia que tinha esses combos, não. Tinha, lá na BC tem da Colgate, tem da Sorriso. Eu acho que só das duas. Eu prefiro Colgate. Em detrimento a Sorriso, eu prefiro Colgate. É melhor. Eu prefiro. Em questão de preço, ela é um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas se for analisar, é o produto que rende muito. Sim. Né? As pessoas que exageram ali na quantidade. Eu já vi isso mesmo. Eu já vi vídeo de dentista mostrando a quantidade de pasta que tem que colocar, Sim. Que não precisa ser na escova de dente inteira, né? Aquela quantidade da escova inteira é para ficar bonito ali nas propagandas, né, no comercial e tudo mais. Mas a quantidade ideal é 1 grão de ervilha para adultos, para criança 1 grão de arroz. Mas, né, vamos falar aqui como é o nosso público adulto, 1 grão de ervilha é o suficiente. E não molhar a escova. Porque quando a gente molha a escova... Pode molhar a escova? Por quê? Quando a gente molha a escova antes de escovar, vai espumar mais fácil. Então, você vai ter aquela falsa ideia de que, não, já tá bom, já espumou, já escovei. Então, você vai escovar ali por menos tempo. Então, quando você não molha a escova, você coloca, vai demorar a fazer espuma. Então, ou seja, você vai ser obrigado a escovar com mais tranquilidade. Porque a gente tem essa. Só limpou se deu espuma, igual lavar cabelo. A gente só enxágua o shampoo. Eu escovei na minha vida sem molhar a escova. Mas a questão é essa, porque espuma mais fácil. Então, a gente é verdade, faz gosta mais fácil.
fazer isso hoje. Você vai fazer o teste. Pra ver. É igual lavar o cabelo. Quando a gente vai lavar o cabelo, a gente só vai enxaguar depois que dá espuma. Sim. Porque a lógica, né, na nossa cabeça é, não, só vai estar limpo depois que deu espuma. Então, a escova de dente é a mesma coisa. Então, se você não coloca ela debaixo da água, ela vai demorar um tempo maior. E até da espuma, você vai conseguir higienizar com mais tranquilidade os Eu dentes. nunca tinha feito essa ligação, sabia? Você falando agora, fica tão claro, assim. Mas é porque a gente é muito automático. Você já viu que a gente não faz muitas, a gente faz muitas coisas, na verdade, inconsciente. Sim. Por hábitos mesmo. Então, é por isso. Não, mas é igual você falando aqui, dá espuma quando está limpo. Você falando do shampoo, fica mais claro. Porque, por exemplo, eu passo shampoo 2 vezes. Aham. A primeira vez não dá espuma, a Não segunda dá dá espuma facinho. E aí, É na hora. E aí, onde você vai enxaguar e falar assim, agora tá limpo, não preciso passar o shampoo mais. É verdade. É desse jeito. É. Doutora, você tinha comentado comigo antes que você utiliza muito, a gente até estava conversando aqui antes de inteligência artificial e tudo mais, você utiliza muito a parte digital, Sim. né, no seu trabalho. Uhum. Como que você gerencia essa parte digital hoje com o seu dia a dia e tudo mais? Bom, eu acho importante, eu falo que qualquer profissão, independente de qual seja, eu não digo só a área da saúde não, mas nós como profissionais da saúde é muito importante, porque a gente hoje está vivendo num mundo muito, né, de muitos influenciadores digitais, com muitas pessoas expostas. E se a gente não está no meio dessas pessoas, né, que estão se expondo, a gente está perdendo a oportunidade de realmente propagar, de promover saúde. Sim. Porque a gente tem um desafio muito grande. Ontem eu falei sobre isso na live que eu fiz. Os influenciadores digitais, eles estão falando muitas coisas que é convenientes para eles, às vezes porque eles recebem, ou enfim, às vezes porque eles, né, acham que aquilo ali funciona. Então, se a gente só reclama dessa situação e não faz nada, a gente está sendo conivente com eles. Então, eu acho muito importante o profissional da saúde ele estar vinculado nas redes sociais justamente para desmistificar muitas coisas que se vê por aí. E eu priorizo muito as redes sociais, principalmente pelo fato de que eu tomei um caminho que é mais difícil, que é mudar o entendimento das pessoas em relação ao dentista, em relação à prevenção. Então, como eu quero, né, fazer com que as pessoas entendam, se eu mesma, né, não me dou o luxo de ir lá explicar, né? É difícil. Conciliar não é fácil. Quando eu comecei, eu conseguia fazer vídeos todos os dias, aparecer nos stories todos os dias, né? Minha rotina era totalmente diferente. Hoje, já não é muito mais tranquilo. Eu tenho pessoas que me ajudam, mas mesmo assim de uma forma limitada. Então, eu tento estar o mais presente possível. Geralmente, eu posto 2 vídeos por semana e em alguns momentos eu gosto muito de criar conteúdo. Eu gosto muito de escrever. Eu leio muito, então eu gosto muito de escrever. Então, às vezes, quando eu tô ali no final de semana, mais tranquila, geralmente tem muita ideia. Então, nesse momento, eu tô ali escrevendo, já anotando ideia para próximas semanas. Às vezes me dá um insight, assim, de falar assim, nossa, eu posso fazer um carrossel sobre esse assunto, né? Uma sequência mais legal. Então, assim, a gente trabalha sem estar trabalhando, entendeu? Às vezes, no momento de lazer, para mim é uma oportunidade de criar conteúdo. Porque eu sempre tô pensando uma maneira de ser mais clara e de trazer uma informação atrativa, né? Porque é chato, às vezes, a gente ficar vendo ali um profissional da saúde falando, daquela mesma forma de sempre, impondo algumas coisas. Então, assim, a gente tem que sempre pensar com a cabeça de quem está assistindo. Você mesmo disse, de fazer um conteúdo mais... Aqui não tem roteiro, para ser um conteúdo mais autêntico. Então, é essa forma que eu penso também. Então, muitas vezes, eu gosto de pensar com quem vai me assistir. Será que é interessante eu falar, né? 3 dicas sobre isso? Então, geralmente é uma coisa que eu excluo. Não é interessante para mim. Então, eu prefiro, às vezes, construir uma história, explicar, trazer fatos que talvez não é tão propagada aí para outros profissionais de saúde. Por exemplo, a saúde da mulher. Embora, foi como eu disse... Não existe essa especialidade dentista da mulher, foi um segmento que eu fiz, mas a periodontia, que é uma especialidade da odontologia, ela é a especialidade que ela cuida ali dos tecidos que envolvem o dente, que são os tecidos que sustentam os dentes. Então, eu falo que é a especialidade mais importante da odontologia, e que a gente tem ali, e é o que a gente precisa falar sobre prevenção. E a gente tem ali muitos, mas muitos assuntos pouco explorados, né, que as pessoas não sabem. Tanto é que quando eu comecei a falar dessas alterações hormonais femininas que podem influenciar ali na cavidade bucal, sabe, gera aquela coisa assim, nossa, eu não sabia. Mas por quê? Porque eu acho que os profissionais, muitas vezes, eles tendem a repetir muito, né, os comportamentos de outros profissionais, sempre fica naquela mesma linha. E tem muito assunto dentro da odontologia. Tem muita coisa pra gente explorar.
Não, uma coisa que eu falo no geral, assim, que antes, agora está começando a mudar. Igual, assim, eu fiz o destaque aqui em Arcos 4 anos, então acabou que a gente vai vendo a evolução do Instagram em Arcos, por assim dizer, sabe? E uma coisa que eu via muito era o pessoal tentar fazer conteúdo com base em conteúdo. Eu falo assim, às vezes esse termo é meio errado, é errado, mas eu digo assim, tenta imitar conteúdo de cidade grande. Sim. Sabe assim, de vou fazer um jeito igual eu vi esse influencer ensinando a fazer no YouTube. Só que aí você vai ver o tutorial que o cara ensinou, as dicas que o coach, que o influencer, que você explicou, você vai ver onde que esse cara mora. Ah, mora em São Paulo. Como que as marcas se comportam em São Paulo? Ah, elas não se comportam igual que em Arcos. Então, assim, agora que tá começando a mudar, sabe? Essa questão de o pessoal saber se comunicar Sim. de uma forma mais... Igual você faz, igual o trabalho que você faz, que é assim, que a gente daqui de Arcos, eu digo assim, no contexto de uma cidade de interior e tudo mais, você saber para quem que você está gravando o vídeo, né? É muito... É uma coisa assim que poucas pessoas às vezes prestam atenção, porque é isso que você falou. Às vezes o pessoal vai na onda de outros, né? Então pega às vezes um vídeo que... E muitas vezes dá certo, mas no geral, se tratando de conteúdo de educativo, alguma coisa assim, a gente tem que saber fazer com mais... E assim, eu vejo muito que as pessoas ficam meio desesperadas quando entram no Instagram. Querendo fazer conteúdo, né, massivo, para todo mundo, falar com todo mundo ao mesmo tempo. Eu fiz isso, muitas vezes. Mas aí a gente tem que chegar a um ponto e entender. Eu não vou atender todo mundo. Nem que eu conseguisse atender 24 horas por dia, eu não vou atender todos os tipos de público, até porque eu não atendo todas as especialidades. Então, quando eu decido o que eu vou falar e para quem eu estou falando, se torna mais fácil. Então, eu segmentei o meu público, porque dentro do meu público, eu não preciso falar só da odontologia em si. Sim. Eu posso falar de outros assuntos que são demandas dentro do meu consultório e que eu percebo, se eu não desconstruir essas crenças, ela não vai chegar no ponto que eu quero, que é ter prevenção, que é fazer prevenção. Então, eu optei em saber com quem eu estou falando e estudar esse público. Então, eu, como mulher, fica mais fácil, porque eu já sei quais são as minhas inseguranças, então, né, as minhas crenças, então fica muito mais fácil eu entender como é que funciona ali outras mulheres. E aí, como eu recebo outras, né, mulheres no consultório, a gente vai vendo, a gente vai conversando, a gente vai entendendo, peraí, o paciente está com dúvida nisso. Então, eu sempre, quando eu vou criar conteúdo, eu sempre penso nas dúvidas deles. As demandas. Às vezes estou ali mexendo na boca do paciente, né, no intervalo ali, o paciente me pergunta alguma coisa, o paciente saiu da sala, eu já anoto no receituário. Aquilo ali é importante, porque se é a dúvida dele, é a dúvida de outro. Qual que é a dúvida que você mais recebe, assim? Tem alguma? Qual que é a dúvida que eu mais recebo? Por exemplo, você abre uma caixinha de perguntas no seu Instagram agora com dúvidas em geral. E você já sabe mais ou menos o que o pessoal vai te perguntar? Geralmente sobre bruxismo. Eu atendo muitas pacientes que têm... Eu acho que hoje em dia é muito difícil... Eu não sei falar estatisticamente. Mas é muito difícil uma pessoa que não faz bruxismo nos dias de hoje, né? A gente é muito ansioso, a gente é muito... Nesse exato momento, eu tô... Aperta, eu também aperto, eu aperto durante o dia. Até eu só lembro quando o pessoal fala de bruxismo. Pois é. Então, assim, eu acho... Em algum momento alguém vai fazer o bruxismo, né? Pode ser, às vezes, não ser ali diário, vai ser, às vezes, esporádico, mas em algum momento você vai fazer. Então, essa é a pergunta que eu mais recebo. Qual é o tratamento, se é só a placa oclusal, se tem outras intervenções. Essa talvez seria a pergunta que eu mais recebo sobre bruxismo. Sim. E a minha demanda no consultório é muito grande de bruxismo. Às vezes a paciente chega lá para olhar outras coisas. E aí, gente, eu converso muito, eu falo que eu não sou essa dentista de dar olhadinha. Eu não entendo, isso não entra na minha cabeça, né? Não vou entrar nesse assunto, mas isso não entra na minha cabeça. Então, pra mim, é uma consulta. Antes de você sentar lá na minha cadeira odontológica, a gente vai conversar. Você vai me contar, né? Como é que foi sua última experiência, qual a última vez que você foi dentista. Vou te fazer uma anamnese ali, entender quem é a pessoa que está sentada ali na minha frente. E muitas vezes a paciente, ela chega ali, às vezes ela nem acha que tem bruxismo, às vezes ela fala assim, não aperto e nem range os dentes, não. Mas aí a gente vai conversar, essa paciente ronca, ou às vezes essa paciente, ela não dorme bem à noite, ou às vezes essa paciente, ela é muito nervosa, muito ansiosa, então às vezes ela nem percebe que ela tá fazendo esse bruxismo. Essa paciente chega ali com dores. Então, às vezes, a paciente ela não tem consciência do que é o apertar e o ranger os dentes. Mas ela chega ali cheia de sintomas. Cheia de condições que podem indicar o bruxismo. É uma coisa por isso que a gente tem que conversar. Né? Por isso que a gente tem que entender. Porque é muito difícil o paciente chegar lá e falar assim, eu vim cá porque eu tô rangendo e apertando os dentes. Às vezes o paciente chega lá e nem sabe que tem bruxismo. E aí, quando a gente vai sentar na cadeira, eu dou um espelho, olha, isso aqui é um sinal de bruxismo.
acontece isso com você quando você acorda, então a gente vai conversando, a gente vai puxando ali na memória da paciente o que realmente está acontecendo, porque muitas vezes ela não sabe. Não sabe que ela aperta, não sabe que, né, que ela vai ranger os dentes ali, é tudo muito inconsciente. Aí eu te falando assim, a gente nem nota. Não. Nada, hora nenhuma. É igual eu falei, eu só percebo na hora que vocês falam. Na hora que alguém fala de bruxismo. Na hora eu já me policio, assim, tipo, quieta a boca, Gustavo. Eu aperto os dentes também. Eu observei que não à noite, durante o dia. E principalmente quando eu tô muito focada em alguma coisa. Eu percebi que quando eu tô nadando, eu aperto os dentes. Quando eu tô mexendo no computador ali, concentrada, eu tô apertando os dentes. Então, às vezes não dá pra me usar essa placa oclusal durante o dia, porque eu converso, não é legal, não é bonita esteticamente falando. Então, assim, ela, pra mim, não é um tratamento indicado. Colocar essa placa oclusal porque meu bruxismo é durante o dia. Mas eu tenho o hábito de colocar meu telefone despertar a cada 1 hora. Porque às vezes eu não percebo. Às vezes eu vou perceber quando tá doendo já. Então, o telefone despertando eu já entendo. Desencosta os dentes, entendi. desencosta os dentes. Porque eu sou muito acelerada. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. O paciente saiu, eu já tô gravando conteúdo, ou senão eu já tô pegando alguma coisa pra fazer. Eu não tenho muito isso de ficar muito quieta, não. Então, na hora que eu vejo, eu já tô com a boca travada. Porque eu não paro. E aí, pra mim, o que funciona é o telefone despertar a cada 1 hora. Porque aí eu lembro, peraí, eu tenho que descostar os dentes. O dentista também sofre de bruxismo. Mas essa ideia que você falou é legal, porque você criou É um mecanismo pra me entender. Porque o E melhorou consideravelmente. Porque agora, antes mesmo de eu apertar, eu já sei, daqui 1 hora meu telefone vai tocar. Então, eu já tô com isso na cabeça, eu já não encosto os dentes mais. Hoje você tá... O órgão da odontologia é o CRO? CRO. E eles colocam muitas travas para você criar seu conteúdo e tudo mais, ou não? Sim. Porque o CRM antes colocava muito, né, de medicina, era muito complicado. Sim e não. O CRO, ele tem algumas restrições, mas você pode, né, trabalhar com aquilo que você tem de uma forma muito boa. Por exemplo, eu sei que você pode divulgar o antes e depois, mas tem algumas normas ali que você pode seguir, que é colocar ali suas informações como profissionais. E eles ficam muito, às vezes, por exemplo, né, não sei se você chegou a ver, teve uma onda de dentista biológico. Você chegou a ver? Não sei. Tá, dentista biológico não é uma especialidade da odontologia, mas é um segmento que alguns profissionais optaram em seguir, que trabalham em cima de uma ciência de baixa qualidade. Então, quer dizer, isso para o CRO é considerado uma infração. Porque... Não, certo, mas explica primeiro o que é o dentista biológico. Não, o dentista biológico não é nada assim de mais, não. Isso aqui é um profissional que optou em seguir, por exemplo, qualquer profissional, qualquer dentista, ele sempre vai avaliar o paciente, né, pelo menos deveria, de uma forma integral. Ele tem que levar em consideração os aspectos de saúde do paciente para poder tratar. Só que os dentistas biológicos, eles têm uma crença que alguns, por exemplo, metais, implantes, tratamento de canal pode influenciar em outras partes entendi. do ser humano. Então é um tipo de tratamento, entre aspas, assim, mais natural. Tipo. Sim. O segmento deles é como se fosse, né, baseado na medicina chinesa. Sim. De uma forma geral, a ideia é interessante. Né? A forma como eles abordam o paciente é interessante. Só que existem umas coisas, né, dentro desse segmento que não tem embasamento científico. Né? São estudos ali que, né, acho que é anedóticos que fala, né, que não tem muita qualidade. Sim. E ciência, e medicina e odontologia, ela tem que ser embasada em ciência. Então, é por isso que o CRO, ele fica muito de cima dessas situações, né, do que você está falando, do que você está propagando ali. Então, até que eles não barram muito em relação à divulgação, mas a gente tem que estar atento às informações que a gente está passando. E eu não digo nem só pelo CRO, mas é porque a gente, né, tem outros profissionais que acompanham a gente. E, né, pode gerar denúncias e tudo mais. Então, eu penso assim, o profissional ele tem que ter ética. Ele tem que saber o que está falando, ele tem que saber a informação que ele está passando para o paciente. Não importa a forma que você esteja passando, seja de uma forma cômica ou de uma forma ali mais, né, mais profissional, não importa, né, contanto que aquilo ali esteja embasado em ciência. Então, o CRO tem essas atenções, nessas divulgações de tratamentos, às vezes, milagrosos, que não existem, né, às vezes, muitos dentistas prometem coisas que não são reais. Então, nesse sentido, o CRO, ele fica de cima. Agora, antes, depois, é permitido. Eu não posto muito, por quê?
O que eu quero alimentar na cabeça dos meus pacientes é a prevenção. Então, se eu trago muito antes e depois, é para quê? Para mostrar estética. Sim. Então, se eu faço muitos casos de estética no consultório, mas eu não quero que os pacientes entendam, né? Eu quero desconstruir essa ideia de que dentista é só para corrigir, só para tratar ou só para curar alguma coisa. Eu quero construir uma ideia de prevenção. Por isso que eu optei por esse caminho mais de educação, de educar, né? De trazer informação. Por isso que às vezes eu não posto muito antes e depois. Muito raro eu posto, né? Porque eu sempre quero deixar ali mais claro que eu quero educar eles, que eu quero mostrar o porquê, né? Mas eu acho que é o correto, assim. O que eu acho complicado é que, assim, como você é uma profissional da área, você tem que ter vários cuidados no que você publica, né? Com certeza. Só que quem não é da área não tem que ter esse cuidado, que eu saiba, né? O CRO, ele vai estar, por exemplo, regulando alguma coisa ali, porque você é uma profissional. Então eu quero dizer assim, é muito fácil a gente abrir o Instagram aqui e ver uma influenciadora falando alguma dicasinha de alguma coisa. E assim, não tem assim uma responsabilidade, que eu quero dizer, de passar para averiguar se aquilo é. Mas ela não é dentista, né? Então, sim, não é. Só que aí quando a pessoa vai ver no seu, como você tem que tratar de uma forma mais, talvez, mais técnica, mais correta e tudo, às vezes a pessoa fica muito mais com aquele videozinho de 10 segundos, que viraliza muito mais do que correr atrás do correto. Mas você já ouviu falar em efeito manada? Já. As pessoas vão aonde, né? Tem mais gente assistindo, é mais fácil o caminho, onde tem mais tumulto. Então, sempre a informação da influenciadora vai ser mais bonita aos olhos de quem vê, né? Vai ser um caminho mais fácil, geralmente vai ter muitas pessoas ali que compactuam. Sim. Então, é o efeito manada. É porque essas informações que mandam pra gente, assim, elas chamam atenção, sabe? Porque são coisas muito diferentes. Então. É tipo a dentadurazinha lá, eu esqueci o nome, que escova o seu dente. Eu nem sei o nome também. Você vê isso, você para pra ver assim, não, peraí, deixa eu ver isso aqui. Oh, que legal, e tudo. E assim, a gente tem que saber filtrar muito isso, né? Mas é por isso que, como eu mencionei, que é importante o profissional da saúde ele estar vinculado nas redes sociais. Porque se você não fala, se você não propaga a sua mensagem, se você não promove a saúde ali, vai ter gente que vai falar contra. E sabe o que é o pior de tudo? Vai ter gente que vai seguir esse caminho. Então, eu falo que, hoje em dia, você saiu da faculdade com o diploma, você tem que abrir uma conta no Instagram. Porque é o seu dever como profissional. E eu não digo só da saúde, mas independente da área. Por quê? Porque sempre vai ter os que vão inventar mitos, que vão, né, mostrar um caminho mais rápido. Então, se você não está ali para defender, para mostrar que realmente não é assim, você vai ficar reclamando, e não vai mudar nada. Sim. Então, eu falo assim, a odontologia, quem faz é a gente. Né? Mas é porque o mercado está saturado. Não está saturado. Não está. Está saturado, às vezes, de pessoa acomodada. Sim. De gente que, às vezes, né, se acostumou com aquela realidade, não quer sair, não quer abrir a visão. Mas não está saturado. O que falta é informação. O que falta é conscientizar as pessoas. Às vezes eu recebo lá no consultório gente falando assim, mas dentista é caro. Mas por que é caro? Por que é caro? É caro quando você vai lá resolver uma dor de cabeça que você negligenciou a vida toda. Talvez se você começasse a priorizar a sua saúde, né? Eu não digo só ao dentista, mas começasse a priorizar as suas visitas ao médico também regularmente, lá na frente, você não vai ter tanta dor de cabeça assim. É verdade. Talvez você não vai colher de uma diabetes e de uma hipertensão, que é uma epidemia brasileira. Essa é a diferença de um trabalho preventivo que as pessoas não percebem que é no bolso mesmo. Que é no bolso. Que é aquela questão assim, eu vou pagar aqui agora, só que para eu não precisar ter uma dor de cabeça financeiramente falando, muito grande lá na frente. Mas isso tudo é mentalidade. Você disse que você foi ensinado desde a infância. Muitas pessoas não tiveram oportunidade. Sim. Então, construiu aquela crença de que ir ao dentista é só quando precisa mesmo, porque dentista é caro. Mas não é. Se você começa a entender, começa a mudar essa mentalidade, entender que saúde ela é uma construção, todo dia você vai construir um pouquinho de saúde. Saúde é uma poupança, que eu falo. Então, se você começa a poupar saúde hoje, lá na frente, você vai ter uma vida tranquila. Agora, imagine se você começa, né, desenfreadamente gastar a sua saúde. Lá na frente também você vai colher as consequências, né, de estar doente. E eu não digo só na boca, mas estar doente fisicamente. E sabe outra coisa também é assim, o pensamento de dentista é caro, ele também é muito, como é que eu posso dizer assim? Ele é muito
complicado, porque assim, uma limpeza, eu não sei quanto que custa, mas vamos colocar assim, uma limpeza hoje, sei lá, uns R$ 200, R$ 250, não sei. Aí a gente para e pensa assim, é caro, ok. Só que aí eu posso olhar para várias coisas que eu gasto dinheiro sem pensar que são mais do que isso. Sabe, às vezes eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho um iPhone. É um celular muito caro. Eu preciso. Não, mentira. Eu preciso, no caso, porque é a câmera Sim. que a gente usa e tudo mais. Mas eu digo assim, às vezes a pessoa. Tem umas coisas que o pessoal fala assim. Você vai comer um sushi, por exemplo. Aí você gasta uns R$ 100, porque não é uma comida muito barata, né? Eu acho caro. Eu acho caro. Eu como uma vez em nunca. Mas é porque eu acho caríssimo. Mas tem muita coisa que a gente gasta dinheiro que a gente não percebe que a gente está gastando. Só que aí a gente vai e fala, o dentista é caro, mas eu não tô percebendo que eu tô gastando com isso aqui. É a mesma coisa. Se. Não tem dinheiro para ir no dentista hoje. Mas deixa seu telefone estragar. É isso. Deixa Você seu deu um exemplo telefone muito melhor do que estragar. eu tava tentando falar. Você arruma na dinheiro hora. de qualquer lugar pra você comprar um Arruma telefone na novo. hora. Então a questão não é não ter dinheiro para cuidar da saúde, não é ter dinheiro. Eu falo que Às vezes não vem vamos englobar a importância, né? saúde como um todo. Não é não ter dinheiro para ir numa academia, não é não ter dinheiro para ir no médico. Não, não é isso. É prioridades. Sim. As pessoas às vezes querem pular as etapas. Quer ser saudável, quer viver muito, quer ter um corpo bacana, né? Quer ter saúde. Mas e aí, será que essas prioridades estão de acordo? Então, se não é falta de tempo, não existe falta de tempo para mim. Eu sei que às vezes, né, existem condições financeiras inferiores, que às vezes realmente não têm uma oportunidade Sim. de ir ao dentista. Mas e aí, os PCFs? Eles fazem clínica geral, eles fazem um trabalho de prevenção, e um ótimo trabalho, por sinal. Então, assim, é questão de prioridade. Tem lá e muita gente não vai. Verdade. Entendeu? Então, o que eu digo, a gente tem que desconstruir algumas ideias, é questão de mentalidade mesmo, é desconstruir algumas ideias para mostrar que o melhor caminho sempre vai ser prevenção. Não existe nada mais eficaz do que a prevenção. Porque se você não previne, porque não tinha dinheiro ou porque não tinha tempo, em algum momento você vai ter que ter tempo e dinheiro para cuidar da doença. Então, assim, é simples. Eu acho mais interessante, né, e mais viável investir uma pequena quantidade, às vezes 2, 3 vezes ao ano, do que eu, né, ter que, às vezes, me expor a uma doença porque eu não tive o comprometimento ou a prioridade de colocar minha saúde em primeiro lugar. É verdade. Doutora, eu queria agradecer a conversa, foi muito bacana. Espero ter você aqui novamente, igual eu comentei. Próxima vez que você vier já vai ser ao vivo. Então, vai ser bem legal. E eu queria agradecer também a quem assistiu ao podcast até aqui. Se você está vendo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like no vídeo e ativa as notificações para sempre que nós recebermos um convidado novo aqui, você ser notificado aí no seu celular. Eu falei agora de YouTube, me lembrou você falando que você lembrar de temas e tudo e anotar. Quando eu tinha um canal no YouTube há muito tempo atrás, eu era desse jeito também. Só que comigo era assim, as ideias para roteiro, para vídeo, só vinha na hora que eu ia dormir. Todo dia na hora que eu ia dormir. Eu deitava na cama, aí vinha a ideia. Então, Acontece comigo, eu levanto e anoto. Então, aí eu tive que começar a fazer isso. Porque no início eu falava assim, amanhã eu anoto. Chegava, eu não lembrava no outro dia de nada que eu tinha pensado. Aí, primeiro, eu comecei a colocar um bloquinho em um caderno, assim, do lado. Aí depois eu comecei a anotar no celular mesmo. Sim. Só algumas palavras-chave, assim, pra eu procurar no outro dia. E sabe o que é legal? É cansativo, né? A gente trabalhar com rede social é cansativo fisicamente e emocionalmente, né? A gente tem que ter essa preocupação com criatividade. Mas é gratificante. É legal. Porque a gente alcança algumas pessoas que, às vezes, sabe? Através de um vídeo, você alcança pessoas que falam assim, nossa, aquilo que você falou fez muito sentido pra mim. Então, assim, é legal, é um trabalho importante, que eu considero como trabalho também. E eu falo que é uma forma da gente levar a odontologia para outras pessoas, porque cada um tem sua forma de trabalhar. Sim. Então, assim, se eu quero que as pessoas me vejam, né, como a dentista da prevenção, como a dentista da mulher, é o meu papel. É o meu papel ir lá explicar, né? Não adianta eu ter 1 milhão de diploma na minha parede se eu não estou disposta a mostrar para que eles servem. Hoje já está dentro da sua rotina já essa questão de criação de conteúdo, né? Já está bastante, né? Já. E eu vou te falar assim, que é um problema que eu tenho hoje. Porque, e olha que eu tenho destaque digital, eu deveria estar craque nisso. Porque, igual eu te falei, antigamente eu mexia com o YouTube. YouTube é outra coisa, é vídeo longo, é vídeo roteirizado. O meu TCC na faculdade foi sobre o YouTube. E quando mudou para o formato de vídeo curto,
no início, eu fui aquela pessoa que assim, foi muito preconceituosa no início. Sim. Assistir vídeo com o celular em pé. Não, pelo amor de Deus. Sim. E tudo. E até hoje eu tenho dificuldade porque o YouTube, antigamente, hoje também, mas assim, hoje a demanda é mais e mais e mais vídeos. Quanto mais vídeos você produzir, mais você vai ser recompensado. Sim. Antigamente era mais a qualidade também, né? Uhum. E hoje eu ainda tenho isso preso na minha cabeça, de eu ir gravar um story. Ontem a gente lançou a premiação lá em Campos Altos. A gente está realizando a segunda edição do Prêmio Destaque lá. E eu fui gravar um vídeo, um story, avisando que saiu o resultado, dando os parabéns. Então a ideia era assim, gente, bom dia, lançamos o resultado em Campos Altos, parabéns a quem ganhou. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta. Uhum. Que é isso, foi 1 hora para gravar esse story. Porque aí falei, não vou gravar segurando, não, vou colocar o celular no tripé. Ah, mas eu não vou gravar aqui, não, vou gravar lá com a marca do destaque atrás. Sabe o que acontece? A gente tem a síndrome da Beyoncé, né? Que é achar que, tipo assim, meu Deus, todo mundo vai parar pra olhar, todo mundo vai, nossa, vai reparar cada errinho nosso. Não, story é uma coisa espontânea. Então, a gente coloca uma pressão, achando que, tipo assim, meu Deus, todo mundo vai reparar, aquele abismo, né? Não, é uma coisa espontânea. Se der errado, 24 horas depois vai subir, tá tudo certo. Não, mas eu peguei. Eu não sei se você chegou a ver os stories ontem, mas assim, eu coloquei, e aí eu coloquei o celular em pé. Não, pera, eu preciso de iluminação. Peguei um spot de luz, fiz uma gambiarra para ficar o spot de luz com a lâmpada no tripé. Não, beleza. Agora eu vou legendar isso aqui. Peguei e vou legendar o vídeo. Ah, vou legendar. Não, ok, agora eu vou editar o vídeo. Eu fiquei 1 hora pra postar uma história de 1 minuto. Mas a gente tem. No início eu também ficava assim, eu perdia, nossa, eu ficava horas do dia pra poder fazer uma sequência. Mas a gente vai adaptando, eu acho que eu tenho que construir. Familiarizando. Sim, eu acho que ter essa rotina que você tem de estar sempre publicando facilita muito pra gente. É igual o seu celular com o bruxismo. Você cria uma mentalidade mesmo de você estar criando. O problema é que eu mesmo, como tem a equipe que mexe com o Instagram, tudo, eu mesmo mexo muito pouco. Sim. E aí eu não acostumo. Aí agora eu tô, igual eu gravei ontem, hoje eu gravei de novo, vou falar assim, agora eu vou ficar até o final da semana gravando pelo menos uns 3 stories por dia. Sim. Pra ver se eu começo a pegar no ritmo. Sim, você é o host do podcast. Exatamente. Você tem que, né, mostrar seu rosto. E olha o tanto de conteúdo que eu tenho. Eu posso pegar tanto conteúdo pra postar nos stories e aí acaba que eu não faço, sabe? Mas é porque a gente às vezes quer ser muito perfeccionista. E não é. O imperfeito é o que conecta. As pessoas gostam daquela coisa que às vezes ali é muito amadora mesmo. Né? A gente deixa o perfeccionismo. Perfeccionismo não, porque não existe, mas deixa o profissionalismo, uma qualidade melhor ali pro feed, que vai ficar ali por mais tempo. No story eu digo que a gente pode ser a gente mesmo. A gente pode se dar o luxo, às vezes, de falar uma coisa errada, de não estar tudo, né, perfeito. Porque vai sumir ali 24 horas. E ali é para gerar proximidade. Eu penso assim, é para gerar proximidade, para as pessoas tentarem, né, me ver ali um lado que não é dentista, o lado Letícia. O story é mais pra gente, eu acho, né? A gente acompanhar o dia a dia da pessoa, né? Por assim dizer. Então não tem que ser uma coisa. Eu não tava mostrando meu dia a dia fazendo um vídeo todo trabalhado de 1 hora, sabe? Eu não vou divulgar. Eu podia ter até impulsionado isso ontem. Nossa, ficou bom. Ficou assim, ficou profissional e tal, mas assim, não. É uma coisa que o story, ele não tem que ser trabalhoso, né? Porque se ele é trabalhoso, você não grava. E você já perde tempo. Porque o story, ele é uma ferramenta para te deixar ativo. Sim. Você está sempre ali, né, nas primeiras posições, as pessoas te veem. Só que se ele te demanda tempo demais, você vai deixar de fazer outras coisas que realmente é importante. Que realmente vai. Exato. E aí você pensa assim, não vou gravar agora não, porque eu vou ter que fazer isso tudo, arrumar e tudo mais. Doutora, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua presença. Obrigada, eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até o próximo episódio e até mais. Valeu.